A aula de hoje vai trabalhar com o assunto direitos políticos, do artigo 14 ao artigo 17 da Constituição Federal. A propósito, o que são direitos políticos? A doutrina assim define. Os direitos políticos ou de cidadania resumem o conjunto de direitos que regulam a forma de intervenção popular no governo. Em outras palavras, são aqueles formados pelo conjunto de preceitos constitucionais que proporcionam ao cidadão sua participação na vida pública do país, realizando em última análise o disposto no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Luiz Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior. Do conceito recém-visto, nós podemos traduzir o quê? Ter direitos políticos é participação na vida ativa do Estado, participação ativa e passiva. Ter direitos políticos é basicamente, como núcleo essencial, o chamado direito ao sufrágio. Direito ao sufrágio se divide em capacidade eleitoral ativa, a alistabilidade, o direito de votar, e a capacidade eleitoral passiva, o direito de ser votado. Afinal, no Brasil, quem tem direito a votar? Ou melhor, quem deve votar? Porque nós adotamos um modelo onde o voto é um direito e um dever. A Constituição Federal traduz com exatidão milimétrica quem tem direito e quem deve votar e ser votado. Vamos ver? Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são, inciso 1º, obrigatórios para os maiores de 18 anos. Inciso 2º, facultativos para, alínea A, os analfabetos, alínea B, os maiores de 70 anos, alínea C, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Vamos ver agora o que diz a Constituição sobre a capacidade eleitoral passiva, a chamada elegibilidade. A Constituição prescreve uma série de requisitos de elegibilidade, requisitos estes que não transformam o Brasil em um sufrágio restrito. O Brasil permanece com um sufrágio universal, mesmo que coloque em condições de elegibilidade, restringindo o acesso aos cargos eletivos, o sufrágio permanece um homem, um voto, o sufrágio universal com valor igual para todos. Quais são as condições? É o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, que assim determina. São condições de elegibilidade na forma da lei: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e, especialmente pensando no exame de ordem, a idade mínima de... A questão etária no exame de ordem é imprescindível. Estude, memorize quais são as idades mínimas para ter acesso aos cargos eletivos. Vou fazer diferente. Eu vou de baixo para cima, da menor para maior. Vamos tentar? Diz a Constituição que a idade mínima para ser eleito vereador é 18 anos. Subindo, que a idade mínima para ser eleito deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz é a idade de 21 anos. Subindo, 18, 21, 30 é a idade mínima para ser eleito governador e vice-governador do estado. E por fim, 18, 21, 30, a idade mais elevada, 35. Essa idade é para presidente, vice-presidente e senadores da República. Cuidado! Muitas provas perguntam a idade mínima para ser ministro do Estado, mas fazem a pergunta como condição de elegibilidade. Ei, colega, ministro não é eleito. Ministro é nomeado e demissível ad nutum. Não é um cargo eletivo, em que pese a Constituição exigir 21 anos de idade, 21, isto não é condição de elegibilidade na forma da Constituição. Então, cuidado, 18 para vereador, 21 para deputados, sentido geral, 30 para governador e vice, e 35 para presidente, vice e senadores da República. Sabida toda a ideia da capacidade eleitoral ativa e passiva, a gente terminou de falar sobre os chamados direitos políticos positivos. Aquelas prescrições constitucionais que dizem, tu pode participar da vida do Estado. Vem o tema um pouco mais delicado.
Se terminamos direitos políticos positivos, eleger, ser votado, votar, vamos para as chamadas inelegibilidades. Os chamados direitos políticos negativos. Aonde eles estão prescritos? Sempre na Constituição. Estão no artigo 14, nos parágrafos 5º até o parágrafo 9º. O trabalho passa a ser mais delicado, na medida em que vamos ter que ler e comentar um a um desses parágrafos, do 5º ao 9º. E em cima destas pequenas colocações, as provas têm cobrado bastante. Começamos então com o nosso artigo 14, parágrafo 5º. É a chamada reeleição, a famosa possibilidade de reeleição dos titulares de cargo executivo. Vamos à leitura? Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 5º. O Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Temos que recordar que até 94 o Brasil não tolerava na Constituição a possibilidade da reeleição de presidente, de prefeitos, de governadores, de titulares de cargos do Poder Executivo. Passou a permitir após a emenda constitucional do ano de 94. E isto causa alguma dúvida que hoje já não existe mais. Qual dúvida? Pode ser o presidente reeleito por diversas vezes? Pode ser o presidente reeleito por 4 mandatos? Pode, desde que não sejam mandatos consecutivos. A leitura do artigo 14, parágrafo 5º, é bastante clara ao afirmar para um único período subsequente. Isso significa que se temos hoje um presidente da República, este mesmo presidente pode ser reeleito por um 2º mandato consecutivo, mas não para um 3º mandato consecutivo. Isto é vedado. Todavia, se temos um presidente eleito e ele pode ser reeleito, se ele ficar fora da presidência durante 4 anos, no outro mandato, mais uma vez, ele pode ser presidente. O que não podem são 3 mandatos consecutivos. Intercalados, quantos ele tiver capacidade política, ele poderá. Lembre sempre, a reeleição dos titulares do Poder Executivo de todos os níveis é permitida por diversos mandatos, desde que não seja por mais de um mandato subsequente.